dar início ao segundo terço do curso, né, do primeiro curso de isolamento topológico. E um aviso, quem não pegou ainda, pegar o ticket de almoço depois, lá na outra sala. Vamos. Bom, pessoal, segunda parte do mini curso, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Primeira ruim, né? A ruim é que agora vocês vão viajar muito mais, né? Vão mergulhar no topológico e vai ter um monte de contas ali que às vezes é um pouco maçante, né? Mas a primeira vez que a gente vê alguma coisa, e eu sei que para a maioria é a primeira vez, para mim também teve a primeira vez, a gente nunca esquece, é sempre difícil, e depois só piora. Às vezes não. É importante a gente ver, mesmo que não entendemos, né, tudo, acho que nunca entendemos tudo, né? Mas alguma coisa a gente vai entender. Tá? Para aqueles que nunca viram, então não se preocupe, a primeira vez sempre tem muitos conceitos que ainda não estão bem claros, a gente não consegue, né? Então, relaxam e curtam. Tá? E fique à vontade para perguntar. Certo? Pode perguntar no meio do seminário também. E se eu não souber, eu vou chamar o Davi para responder para vocês. E eu também tenho certamente mais perguntas que respostas, mas a discussão é que vale a pena. Tá? Então, não se acanhem em perguntar o que vocês quiserem perguntar sobre o assunto. Muito bem, mas a notícia boa é o seguinte, que nós vamos ver no final de hoje que um cálculo de estrutura eletrônica, aqueles que muitos de vocês estão acostumados a fazer, é o suficiente para caracterizar um trivial, um ordinário, de um topológico. Tá? Então, há luz no fim do túnel e nós vamos ver que não é muito complicado entender eles lá na ponta. Tá? Mas essa teoria que nós vamos ver agora, ela é importante. Assim como a primeira vez que a gente viu DFT, certamente a gente não entendia muito bem, a segunda um pouco melhor e assim por diante. A vida é assim, né? Então vamos lá. Eu vou começar com um pouquinho de topologia, tá? Primeiro mergulho, né? Essa aqui é a famosa transformação da xícara num toroide, né? São homótopos, não sei se é essa palavra que você falaria, né? Mas são homotopia. O que é homotopia? São aquelas superfícies, aqueles objetos, né, que têm a mesma topologia, né? São homotopias. E a caneca e o toroide pertencem à mesma classe topológica, né? Lembra da definição no finalzinho da aula anterior? Eu consigo fazer suavemente deformações suaves, lentas, e transformar uma caneca num toroide? Posso, né? Está aqui, ó. Está aqui a prova, né? Posso fazer. Agora, eu consigo transformar uma esfera num toroide? Com deformações suaves, lentas? Não, né? Não tem jeito. A esfera, você tem que dar um furo nela, né? Aí você quebrou ela. Você tem outro sistema. Você rompeu uma superfície e criou outra superfície. Certo? Então, não tem como você ir de uma esfera para um toroide na caneca assim. Né? É só você tomar a caneca, as doses de uísque, né? Ela se transforma em objetos fantásticos. Muito bem. Agora, interessante é que a primeira zona de Brillouin em duas dimensões é um toroide, topologicamente falando. E esse
É fácil de ver. Olha aqui, ó. Essa aqui é o espaço recíproco, certo? Gama menos π sobre A, π sobre A. Nós já vimos que basta 1/4 da zona de Brillouin para você descrever o sistema, não é isso? Porque ele tem que ter simetria de inversão temporal. Tudo que acontece em mais K vai acontecer em menos K. Portanto, basta esse pedacinho aqui, ó, né? Para me descrever a primeira zona de Brillouin. Tudo que eu souber nesse 1/4 dela, basta para entender o sistema. Né? Ok, eu vou pegar esse C, aqui também é C, não é? Tem que ser igual. K menos K vale para todos os lados. O B também é B aqui, também é C aqui, é A aqui, e aqui também é C, é CC também. Muito bem. Se você pegar esse C aqui, ó, e grudar nesse C aqui, certo? Fazer uma dobra aqui, o que você tem? Você vai levar o C de um lado, o C do outro, o A fica lá embaixo, certo? O B é a mesma coisa, vou pegar esse B com esse B aqui e vou dobrar ele, certo? O que eu vou ter? Eu vou ter um cilindro, tá? Muito bem. Mas agora eu tenho que dobrar esse C com esse C aqui também. Então eu vou pegar o outro lado lá, essa ponta aqui, e vou trazer para cá, para juntar com aquele, né? Vou pegar lá do outro lado e vou trazer para cá. O que eu tenho? Um toroide. Né? Eu tenho um toroide. Então, a topologia da primeira zona de Brillouin no sistema bidimensional é um toroide. Tá? Vale para qualquer sistema bidimensional. Vale para qualquer sistema bidimensional. Tá? Topologicamente, um sistema 2D possui uma zona de Brillouin que é um toroide, a gente fala. Ok. Perdão. Vamos supor que esse é o nosso topológico. Nós já vimos que estamos em 2D, tá? Que esse é o ordinário. Né? Isso vale para qualquer que a gente conhece. Então, esse seria o nosso ordinário que a gente conhece em 2D. E esse seria o topológico. Como é que eu vou desse aqui para esse aqui? Através de transformações suaves, contínuas. Né? Eu posso sair desse e chegar nesse? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. O que ele tem que fazer para ir lá? Esse nó não tem como tirar ele. A não ser que eu pego aqui e corto ele aqui, não é isso? Quando eu estou cortando, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um estado metálico entre esses dois materiais. Tá? Eu estou quebrando, porque para ir de um para o outro eu preciso cortar. Então está criando entre os dois um outro sistema. Essa interface tem que ser metálica entre esses dois isolantes. Certo? Uma forma, então, o que eu estou interessado aqui? Nos invariantes topológicos. Eu quero achar um invariante que me diz o seguinte: essa classe de materiais possui um parâmetro que me diz que ele é topológico. Essa aqui tem que possuir um parâmetro diferente. Eu quero achar esse parâmetro, essa invariante. Como é que eu posso fazer isso? Ó, vamos pegar, por exemplo, a esfera. A esfera, né? Se eu integrar a área de curvatura de toda a superfície, dentro e fora da esfera, colocando a origem no centro, isso vai me levar a um invariante topológico. Né? Se você está aqui no centro e integrar de dentro e de fora, a normal é inversa, não é? Então a superfície de dentro para a superfície de fora vai se anular, a integral total vai ser nula. Tá? Se eu escrever dessa forma essa integral, 2π, 2 menos 2g, quanto tem que ser o g para que essa integral seja nula? Tem que ser... Perdão. Voltando aí. Eu troquei. É a primeira vez que eu dei esse seminário, né? Volta para a esfera. Se você está dentro dela, quando você faz a integral por dentro e por fora, você vai somar. Você vai somar. Né? Essa integral não dá zero, né?
quando você está dentro da esfera. Se você estivesse fora dela, ela ia zero. Mas se você está dentro dela, não dá zero essa integral. Né? A integral da esfera vai dar 4π, se você estiver dentro dela. E, portanto, a única forma disso aqui dar 4π é que o g seja zero. Aí você tem 4π aqui. Tá certo? O toroide, se você estiver aqui no centro dele, agora sim, se você fizer a integral de dentro e de fora, como você está fora dele, sim, vai ter um vetorzinho que está para lá, outro para cá, para cada pedacinho que você somar. Né? Isso sim vai dar zero. Quando você está dentro dele, não. Né? Quando você está dentro dele, não. Então, usando a mesma simetria em relação ao centro dos dois, o toroide, esse G, tem que ser 1. É a única forma que isso aqui vai dar zero. É uma forma da gente encontrar um parâmetro, nesse caso é o Dinos, né? Chamado de Dinos. Para a esfera, para sistema que pertence à topologia da esfera, vai dar sempre zero. Para sistemas que pertencem a essa topologia, vai dar 1. Tá? Vai dar 1. Então, nós teríamos um invariante aqui para classificar a topologia desses dois sistemas, que eles pertencem a classes diferentes. Tá certo? Pertencem a classes diferentes. Muito bem. Para a gente entender bem, calcular o sistema topológico, não, nós vamos precisar calcular a fase de Berry. O que diz a fase de Berry? O Berry publicou esse artigo em 84. Tá? E ele diz o seguinte: seja R a variável do seu Hamiltoniano, que é a fase de Berry geral, tá? Como está no artigo dele. R é a nossa variável do Hamiltoniano. E o R depende do T. Certo? Entendo. E esses são os autoestados. Então, o Hamiltoniano tem um autoestado, tem um alto valor e o autoestado. O Berry mostrou que se R é tomado sobre um caminho fechado, né, nesse espaço R, essa variável R, que ainda eu não defini o que é, a princípio ele falou que qualquer variável que o Hamiltoniano dependa, que os autoestados dependam dele, né? Fazendo uma integral num caminho fechado, né, que não passe, isso é importante, que não passe por nenhuma degenerescência, o estado final será uma diferença de duas fases. Uma delas é a fase dinâmica, que é como variam os autoestados de energia com o tempo, fazendo esse caminho fechado. E a outra fase é a chamada fase de Berry, que é como variam os autoestados, e não os autovalores. Eu falei autoestados aqui. Os autovalores, e aqui são os autoestados. Como os autoestados variam no tempo, né? Se for degenerado, isso sempre dá zero. Isso sempre dá zero. Tá? Muito bem. Agora, quem é essa variável aqui? Já vamos ver para o nosso caso. Antes disso, tem uma transformação simples de troca de ddt por drdt aqui, né? E a gente leva a fase de BR uma integral somente nessa variável R, né? Mas quem é esse R? Quem é esse R aqui? Se a gente olhar isso aqui, ó, eu posso dizer que é um potencial vetor, né? Um potencial vetor similar ao eletromagnetismo, né? Então a fase de BR seria integral fechada, né? Um caminho fechado, esse potencial vetor de BR, né? Agora sim, para a estrutura de bandas, o Hamiltoniano de Bloch, quem é o H? O H depende do K. A nossa variável é o K. Nós estamos no espaço K. A nossa variável é o K. Dentro do teorema de Bloch, quem vai ser o potencial vetor de BR agora? Vai ser o gradiente em K dos autoestados de Bloch, que mantém a periodicidade da rede. Tá? Por que ele se chama de potencial vetor? Porque eu posso escrever ele como o gradiente, né? O gradiente desse potencial vetor seria, a gente chamando de curvatura de BR, né? É o equivalente ao campo magnético, né? A mesma similaridade ao campo magnético. Então, no teorema de Stokes,
que eu também posso aplicar aqui, né, nesse espaço K, a integral fechada do potencial vetor de BR vai ser uma integral de superfície da curvatura de BR em duas dimensões. Né? A mesma analogia com o campo magnético, certo? Você teria isso aqui, então por isso que a gente chama de potencial vetor de BR. Isso aqui seria o nosso equivalente ao campo magnético de BR, entre aspas. Né? Então o que é a fase de BR? A fase de BR é a integral fechada disso aqui. Ok, a fase de BR e elevado a I gama, isso tem que ser 1, ela não pode mudar. Ela tem que ser 1. Portanto, essa integral tem que ser um inteiro. 2π vezes algum número inteiro. Ou 0, também satisfaz. Né? 0 seria o trivial. Muito bem. Embora 2D é um toroide, nós vamos usar uma esfera porque é mais fácil de entender. Tá? Vamos supor que esse nosso campo magnético de BR, tá, entre aspas, esteja saindo dessa superfície aqui. Ó. Tá? Seria, então, ele perpendicular à normal à superfície aqui. Então, a fase de BR é integral disso aqui, que é 2π Cn, que vai ser um inteiro. Né? Se esse Cn é 0, é um isolante trivial. Se é diferente de 0, nós vamos ter um equivalente ao monopolo magnético, né? Sempre entre aspas, porque não tem nada a ver com magnetismo, mas um monopolo magnético é quando nós temos um Dirac forte. Certo? Outro caso, se é 0, é um isolante trivial. Né? Muito bem, um pouquinho de história, para aliviar. O BR foi convidado para fazer um artigo na Nature Physics. E eu acho que quando eu ver o artigo agora vai entender tudo, né? O BR falando da fase de BR sobre topológicos, né? Agora vou falar de topológicos. E ele escreve o artigo, viaja, fala várias coisas. Não toca na palavra topológico em um instante. Quando ele chega no final do artigo, a última frase dele, do artigo, ele fala o seguinte. O artigo dele, da fase de BR, é de 84. Né? Ele diz, depois de 83, meu interesse mudou. Eu não segui mais as aplicações da fase geométrica. Né? Diferentes áreas da física. E, portanto, eu não posso fazer esse refino. Ele carimbou a Nature Physics, né? E aí ele sugere o pessoal lá que trabalha nessa área de topologia, né? Que eles podiam fazer esse artigo. Né? É um desprezo, né? Pela aplicação, talvez a mais importante da fase de BR até o momento, né? Mas ele desprezou completamente, não quis assunto não. Vamos aplicar isso que a gente viu, essa fase de BR, para o grafeno. Né? Nós conhecemos bem o grafeno, já tive vários seminários aqui, e, portanto, a gente pode entrar direto nele aqui. Isso aqui é um trabalho de um aluno de C, que quis fazer um cálculo do grafeno, tight binding, e ele foi lá e eu pedi para ele as transparências para eu apresentar. Né? Primeiros vizinhos somente, né? Primeiros vizinhos, então os vetores, você vai montar a sua Hamiltoniana, tight binding, né? Você quer resolver uma equação secular, que é essa aqui, que vai virar um determinante, né? Onde você tem o T aqui, né? Que é o Hoping, né? E os F de K é o fator geométrico, né? Que são exponenciais aqui. É isso? Muito bem. Aí ele montou isso aqui, daqui. A hora que você diagonaliza essa matriz, você vai ter a energia em função de K. Se você plotar isso aqui, você tem exatamente as bandas, né? Os dois ramos aqui, mais e menos, né? Zerou na energia do 2P. Você tem aqui a conhecida, os Diracs do grafeno, né? Muito bem. Mas meu aluno quis um pouquinho a mais, eu falei, não, vou comparar isso com o DFT. Então ele faz uma comparação aqui com o DFT, vê o que ele escreve, ele vê que tem umas coisas que o DFT tem e que o tight binding não tem, talvez não mais vizinhos tenham. Bom, aí tem uma discussão então interessante para fazer. Mas o que eu quero olhar aqui é o seguinte, eu vou fazer overlap zero, vou simplificar meu problema, e o EDK vai ficar simplesmente mais ou menos
o módulo de K. Ok? Então, essas são as energias em função de K. O módulo dela vai ser isso aqui. Eu posso escrever o E de K, portanto, como sendo um módulo vezes uma fase, né? Fase de BR. Né? O hamiltoniano desses estados vai ser isso aqui, ou na forma matricial, se você colocar isso aqui dentro, você pode obter os autoestados, né? Os autoestados. E vai ser em função de I sobre 2, mais e menos, aqui tem um spin. Por que tem um spin? Porque eu estou supondo, estou resolvendo com o grafeno e supondo que ele não é degenerado. Nós sabemos que é, não é isso? Aqueles estados Dirac do grafeno, ele tem o quê? Ele tem spin-up, spin-down, um dos ramos do Dirac, e o outro lado também tem spin-up, spin-down, não é isso? Ele é degenerado. Eu estou levantando essa degenerescência. Estou supondo que não é degenerado, ok? Que só tem um, que é spin-up e que o outro é spin-down, que está cruzando aí. Tá? Senão, se ele é degenerado, o BR já disse que isso dá zero. Eu não preciso nem calcular. Tá? Eu estou supondo que ele não é degenerado. Muito bem. Se você pegar o fator geométrico lá, que é exatamente essa exponencial, A e B são os vetores da rede direta, né? E você calcular o fator geométrico exatamente nos pontos K, onde está o Dirac, né? É isso que eu estou supondo aqui, ó. Spin up, spin down. Isso vai dar zero, o fator geométrico dá zero nos pontos do Dirac. É só substituir lá que você vai ver que, né, o seno e o cosseno aqui vai anular. Muito bem. Então, no ponto dá zero. Mas o que eu quero? Eu não quero um ponto, eu quero fazer BR. Eu quero calcular em torno do ponto. Tá? Um caminho fechado em torno do ponto K. Então, eu vou fazer que o meu K é o Kzão mais um ΔK. E vou variar isso aqui vetorialmente em torno do ponto K. É simples. Vou pôr aqui dentro, em vez do Kzinho, vai ser K mais ΔK, né? Isola aqui. Escalar A, escalar B, é só você abrir isso aqui, expansão de Taylor, né? É fácil de fazer. Você vai chegar que o módulo de E de K vai ser igual a um número aqui, né? Que depende do Rho, do A, etc. Né? Uma exponencial θ mais π meios. Comparando com a fase de BR, né? Lá do início, que é uma constante E na I φ, nós vemos que esse φ do BR vai ser menos θ menos π sobre 2. Agora, se você olhar os autoestados que nós calculamos na transparência anterior, eles variam de φ sobre 2 e não de φ. Então, a função de onda K, os autoestados K, que possui fase mais ou menos φ sobre 2, elas vão mudar de fase de π quando você varia o θ de 0 a 2π, quando você fecha o caminho. Certo? Os autoestados vão virar apenas π quando você faz a volta completa. O que isso implica? Se você calcular agora a fase de BR, o que você precisa fazer? Achar o potencial vetor de BR, fazer essa integral. Então, joga ali dentro dos autoestados, vai abrindo ali, Sakurai, né? Mecânica quântica. Calcula a integral, o que vai dar? Vai ser a integral do gradiente dos autoestados psiká. Como o psiká varia de π quando você faz o caminho completo, o gradiente dele também vai variar de π. Né? São exponenciais. Portanto, você vai ter que a fase de BR para o grafeno é π, se você levar em conta somente um dos spins. Spin up, por exemplo. E vai ser menos π se você pegar o spin down. Portanto, para o grafeno, se você tivesse só um spin cruzando ali, não degenerado no spin, a fase de BR seria diferente de zero, né? Ia dar um CN, como tem dois Diracs, π mais π daria 2π, né? Daria um CN 1 ou menos 1, se olhar spin up ou spin down para cada um dos dois. Ou seja, o grafeno seria topológico se não fosse degenerado no spin. Né? Ou se, além disso, tem um outro problema, que tem dois Diracs. Se você somasse os dois Diracs, também não adianta, vai dar zero também. Né? Vai dar zero também. Então, por isso que o grafeno
não é um topológico. Tá? Não é um topológico. Ele tem uma dispersão linear, e aí criou muita confusão no início, né? Porque, eu não vou entrar aqui em detalhes, na verdade tem uma forma mais fácil de escrever isso aqui, supondo um delta aqui, né? A pergunta aqui é a seguinte, como o tabela reversa e a inversão são mantidos, o número de Cherry não pode mudar descontinuamente de 0 para 1, né? Logo, os nodos não podem desaparecer com pequena perturbação. Se ele fosse, sempre nessa história, se ele não fosse degenerado do espírito, se você levantasse a degenerescência do espírito. Tá certo? Nesse sentido, ele seria topológico. Agora é o seguinte, a gente sabe que então ele não é, porque sempre vai dar 0, né? E se o grafeno tivesse um acoplamento de spin-órbita, por exemplo? A gente sabe que o spin-órbita levanta a degenerescência. E aí? Como é que seria? Por isso que tem tanta coisa, né, em cima de spin-órbita, grafeno, se vocês olharem por aí na literatura, que é exatamente tentar entender se ali embaixo não tem isso, né? Esse aqui é o trabalho do outro menino de C, que está ali, né? Vai apresentar um pôster. O trabalho de simplesmente ver a curvatura do grafeno, né? A gente fica fazendo levemente curvaturas. Essa curvatura aqui, que você não consegue nem ver a olho nu, que é menos de 1 angstrom, ela já leva à quebra do Dirac, certo? Um gap de 0,6 mil. Você pode questionar na critério de convergência, mas a gente levantou a convergência máxima possível e tem gap. Você vai lá e tira essa curvatura, faz ele reto. Bom, os dois cruzam aqui dá um único ponto lá. Né? Então, há gap sim. Quer dizer, o grafeno com qualquer perturbação, um campo elétrico, uma superfície, o gap destrói, ele não é protegido. Né? Ele não é topológico. Essa é a conclusão. Mas, então vamos voltar na história agora. O trabalho primeiro de isolamento topológico é esse, do Kane e do Melly, né? Eles falam da invariante topológico Z2 para um sistema de spin-Hall effect. O que é interessante do trabalho? Então eles põem, né, o type bind, eles põem spin-órbita, claro, supondo que esse sistema deles levantasse essa degenerescência. Agora é interessante que esse trabalho de setembro de 2005, eles nem citam o grafeno. Tá? Não citam o Rosilov, o Garmin, ninguém deles. Só que a rede deles é hexagonal, tem um ponto K, cai caminha, né? E eles falam que, dependendo dos valores do spin-órbita, também tem a ver com o spin-órbita, esse rádio aí que faz os estados, né, gás de elétrons aí, você poderia ter cones de Dirac protegidos. Veja que ele levantou a degenerescência aqui, né? Está levantada a degenerescência aqui. Muito bem, isso é setembro de 2005. Novembro de 2005, eles publicam outro artigo, né, muito parecido, só que agora aparece o grafeno. E aí eles estão citando, né, recentemente, o trabalho do Rosilov, etc, etc. E eles ficam muito em cima desse spin-órbita, para ver se tem, né? Eles falam que realmente, se o spin-órbita fosse, né, importante que levantasse a degenerescência, você teria que ver estados protegidos no grafeno, né? Ou pelo menos nas bordas do grafeno. Né? Devia ser um sistema tipo Hall quântico. Né? E em novembro, quer dizer, nós mesmo, né, 25 de novembro, nós estamos na mesma época, tem um trabalho experimental que fala que tem aqui uma espécie de, está vendo, uma resistência Hall do grafeno. Né? A resistência Hall do grafeno. Mas é muito controverso esse trabalho. Tá? Ninguém mais vê isso, ninguém mais comenta. E o próprio Ken, em março agora, em Boston, no Martini, né? Ele deu uma palestra, e ele falou lá o seguinte, olha, eu achei que tinha descoberto uma coisa muito importante, mas o grafeno não é topológico, né? Ele falou isso. Então, eu achei que tinha descoberto uma coisa muito mais do que era. Né?
Mas eles continuam trabalhando nisso e depois eles vão voltar para o isolante topológico 3D. Né? E aí sim eles acertam um assunto mais interessante do que esse grafeno. Né? Quer dizer, há controvérsias aqui. Na literatura tem muitas discussões né, o que o cara mede a 1,6 Kelvin, então realmente parece que ali baixas temperaturas talvez realmente tenha um comportamento protegido. Tá? Mas essa temperatura é difícil de comprovar isso. Né? Então tem uma discussão na literatura sobre o grafeno que está aberta. Muito bem. Mas qual que é essa variante Z2? Nós ainda não sabemos obtê-la. Né? Que vai dar a nossa classificação dos isolantes topológicos. A gente quer saber, através do cálculo, primeiros princípios, se o material é topológico ou não. Né? Então vamos voltar ao teorema de Kramers e o timer reverso. Né? O teorema de Kramers é o seguinte: um sistema que mantém a simetria de inversão temporal, né, com um número ímpar de elétrons, os níveis de energia são, no mínimo, 2 vezes degenerados. Esse é o teorema de Kramers. É fácil de provar. Né? Uma forma é você pensar aqui, então essa é a sua função de onda, spin up, spin down. Se fizer psi d'H psi, isso dá 1. Né? Se você pegar a função de onda onde foi aplicado o operador da inversa, né? Simetria de inversão, você vai obter isso aqui. Né? Se você fizer agora psi d'H desse, né, com o psi desse estado, que é o estado que aplicou o timer reverso, isso dá 0. Ou seja, os autoestados de psi e os autoestados de psi que aplicou o timer reverso são ortogonais. Eles pertencem, são 2 estados distintos. Certo? São 2 estados distintos. Outra forma mais simples de provar é simplesmente, né, saber que se aplicar 2 vezes, esse módulo quadrado nunca pode ser 1. Então você tem que ter um outro estado. Né? Mas como é que você faz quando o sistema é não degenerado? Quando o sistema, por exemplo, quando você aplica spin-órbita. Quando você não tem spin-órbita, a degenerescência de Kramers já é satisfeita com spin-up, spin-down. Ele já é sempre bidegenerado, não é isso? Ele sempre é degenerado. Agora, quando você levanta isso, você tem uma banda que é só spin-up, vamos supor. Como é que ele vai ser degenerado? Obrigatoriamente, a energia de K tem que ser igual a energia de menos K. E aí ele é degenerado. E aí satisfaz o timer reverso, porque K e menos K, não é? Hamiltoniano em K e menos K vai ter que dar a mesma energia. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, nós queremos um invariante topológico, que eu vou chamar de μ, e se ele é 0, é trivial, não topológico, e se ele é 1, ele é um isolante topológico robusto. Esse aqui, por exemplo, sempre com nível de Fermi, esse estado não degenerado, tá? Estado degenerado nunca vai ser topológico. Estado não degenerado, cruza 2 vezes o nível de Fermi, ele é um isolante trivial. Certo? Se ele cruzar uma única vez o nível de Fermi, naquele 1/4, né? Lembra? Nós estamos em K igual a 0 até isso é. Ele cruza uma única vez o nível de Fermi, ele é um isolante topológico. Tá? Porque aqui está a parte de K, aqui estaria o menos K, do lado de K. Né? Então ele satisfaz. Nós vamos ver, isso aqui seria geral, isso aqui seria para qualquer sistema, a princípio. Nós vamos ver exatamente que esses estados aqui, quer dizer, isso aqui seria a parte de bulk, né? E esses estados são estados de superfície, né? E que, se esses estados de superfície, portanto, cortarem 2 vezes o nível de Fermi, né? Ele deixa de ser topológico. Lembra do grafeno? O grafeno tem exatamente isso, não é? A banda da subrede A, ela faz isso e cruza no K e depois no K', né? A banda da subrede B faz o inverso, não é isso?
ele cruza duas vezes. Então o grafeno, mesmo que você levantasse a degenerescência de spin dele, se você conseguisse fazer um grafeno, vamos supor, que seria, uma dessas bandas seria só um spin e a outra outro spin, ele não seria topológico porque ele estaria cruzando duas vezes o nível do ferro. Né? Muito bem, mas quem é esse Ni aqui? Como é que nós vamos obter esse Ni? Ok, nós precisamos desses 4 pontos aqui, ó, os limites da zona de Brillouin, para fazer o toroide, lembra? São esses 4 pontos que eu preciso para fazer o toroide. Se você calcular time reverse aplicado no teorema de Bloch, nesses 4 pontos, exatamente neles, tá? E você fizer o determinante dessa função aqui, que nesse caso vai ser o Pfaffiano, né? Isso vai dar mais ou menos 1. Quer dizer, isso vai depender do quê? Vai depender da paridade da função de onda nesses 4 pontos. É a paridade da função de onda quando você está aplicando o time reverse que vai mudar ou não vai mudar. Então, na prática, o que eu preciso? Basta aplicar o operador de paridade nos autoestados de Bloch nos 4 pontos lambda A. Certo? Se aplicando isso nos autovalores, que são os autovalores de paridade? Mais ou menos 1. Né? Então, se eu fizer o produtório desses autovalores, o que vai me dar? Vai me dar mais ou menos 1. Certo? Então, qual que é a variante topológica? A variante topológica é o seguinte: menos 1 elevado a Ni é o produtório dos 4 pontos lá desse delta A. Como isso sempre vai ser mais ou menos 1, esse produtório vai ser mais ou menos 1. Tá? Se esse produtório for 1, quanto tem que ser o Ni? 0. Né? É o único jeito. Se esse produtório for menos 1, quanto tem que ser o Ni? É um número par. Então nós vamos escolher, número ímpar. Então nós vamos escolher somente 1. Tá? Ou seja, nós vamos ter um Ni 0 ou 1, dependendo da paridade da função de onda naqueles estados que aparecem dentro do gap book, que são estados da superfície do seu sistema. E aqui é teoria de bandas, cálculo de estrutura eletrônica. Né? Sim, ele tem a ver, quer dizer, é uma forma indireta. No fundo está aqui, ó, o número de Scher. Você podia pegar uma região e calcular o número de Scher mesmo, fazer a fase de BR, você vai obter a mesma coisa. Né? O que o Kane e o Merry sacaram, e por isso que o Kane fala que o grande avanço, né, do estado sólido foi a teoria de bandas, que eu não preciso calcular a fase de BR propriamente. Basta saber a paridade das funções de onda, porque isso já está embutido aqui nos autoestados de Bohr. Tá? Os autoestados de Bohr. É isso que eles sacaram. E vamos dar um exemplo aqui. Há um cálculo de estrutura eletrônica de bandas, onde nós temos somente para o ponto gama. Por que ponto gama? Porque é no ponto gama que foi observado, então esse cálculo é feito depois do experimento. Tá? Experimentalmente já tinham visto aqui o cone de Dirac, um único cone de Dirac, por isso que ele é topológico. E aí tem esse cálculo aqui, que o cara fez, o Zhang, um chinês. Ele pegou todas as bandas aqui no ponto gama, as 14 bandas do cálculo dele que ele tem no ponto gama, a banda de valência. Tá? Calcula a paridade delas, né? Fazendo aquele produtório lá. Dá positivo, portanto o Ni tem que ser 0. Aí ele pega esses 3 materiais aqui, calcula, dá negativo para os 3, portanto é topológico. Os 3 foram identificados experimentalmente serem topológicos. E esse aqui é não topológico. Né? Então, é uma ferramenta poderosa e simples, né, de você identificar a fase topológica ou não topológica desses materiais. Me dá um minuto para o senhor trocar a apresentação. Perdão, aqui é a previsão.
mas é o primeiro que é observado depois. Onde, o que eles olharam para saber se isso aqui era topológico ou não? São superredes de CDTE, HGTE. Né? A primeira observação importante foi o seguinte, ó, CDTE, HGTE tem praticamente o mesmo parâmetro de rede, o que é importante. Né? Mas por que esses materiais? Porque o HGTE, tá? Está aqui o nível de ferro. Você tem o gama 8 está aqui, né? Tridegenerado, o gama 6 está aqui. O CDTE, o gama 6 está aqui e o gama 8 está aqui. O CDTE é um padrão que todos nós conhecemos, quem já fez um cálculo já sabe, né? Acho que foi o Jair que apresentou aqui também. Né? Você sabe que o topo da banda de valência vem daquele orbital que ganha elétrons, não é isso? Do átomo que ganha elétrons, o ânion, né? Enquanto que o fundo da banda de condução vem do átomo que perdeu o elétron, não é isso? Semicondutores todos são assim, né? Então esse é o padrão que a gente conhece. O HGTE está estranho, olha aqui, o gama 8 está acima do gama 6. Né? Isso já se conhecia, já sabia. Então as pessoas estavam procurando quais são os materiais que podem ser topológicos. É aqueles que têm que ter uma inversão, né? na banda de valência, com a banda de condução. Tem que estar invertidos. Só que o HGTE já é um metal, semi-metal. Né? Então, ele per si não leva a nada, né? Ele não é um topológico. Mas aí o cara pensou, eles têm o mesmo parâmetro de rede. Se eu colocar eles próximos, será que eu não consigo abrir isso aqui? Fazer um semicondutor? Sim, se ele fizer uma camada estreita, ele vai ter um semicondutor. Provavelmente vai confinar, vai abrir. Né? E aí, será que vai ligar cruzado? Né? Essa foi a proposta teórica. E aí, no ano seguinte, né, isso aqui é de 2006, né? Em 2007, o mesmo grupo teórico, juntamente com esse alemão aqui, o Wurzburg, eles realmente obtêm, né, essa figura que o Alberto já mostrou, que é muito interessante, que para uma dada largura do HGTE muito pequena, ele obtém aqui é o G, né? É a transmitância, é isso? Que nesse caso é proporcional à condutividade, né? 0,01 apenas de E2 sobre H cortado. E quando ele chega numa distância crítica da largura do HGTE, ele obtém da ordem de E2 sobre H cortado. Ou seja, é a assinatura de que ali tem uma condutividade tipo Hall, né? E, portanto, ele é topologicamente protegido. A pergunta é, onde estariam esses níveis, né? Eles devem estar nas interfaces entre esses dois materiais. Né? Na interface. Você pode olhar de outra forma para entender isso aqui. Aqui, ó, por exemplo, eles estão invertidos, certo? HGTE e o CDTE estão invertidos, mas no HGTE o elétron estaria em cima do buraco, uma largura muito estreita. Você tem que ter uma largura certa que o elétron, a banda que antes era a banda do elétron, fica embaixo e a do buraco fica em cima. Então inverteu aqui. Né? Aqui tem que estar assim, aqui tem que estar invertido. Logo, na interface, esses estados têm que se cruzarem, formando um estado protegido, que a gente fala topologicamente, porque ele é um material topológico. Né? Então, além da interface, tem que ter estados que não pode ter espalhamento, toda aquela teoria que nós vimos antes aí. Em outras palavras, seria isso aqui. Além disso, um deles tem que ser spin-up e o outro tem que ser spin-down. Porque eles têm que ser em onda generados em spin. Tá? O único trabalho teórico é do Zunger, eu não coloquei aqui porque não é ab initio
a gente não entende muito, mas ele mostra um pouco sobre isso. A ideia é que tem esse crossing aqui, mas eu trabalho do Jonas, que ele vai apresentar aqui no posto. E a pergunta que é, onde estão esses estados? Ninguém mostrou ainda. Né? A gente está tentando encontrá-los. Não está fácil, né, Jonas? A gente olha a textura de spin, aqui está misturado. Aqui são das duas superfícies, tá? Então o que ele vê? Ele vê o seguinte, ó, spin up e spin down. Tem duas bandas aqui. Só que quando ele olha de onde vem essas bandas, uma vem do lado direito, a outra vem do lado esquerdo, lá do poço. Né? Então, vocês vão olhar só um lado. Se você olhar só o lado do poço, olhar o lado esquerdo do poço, você vai ter só o vermelho aqui, que desce aqui, que cruza e vem para cá. Está vendo? O vermelho está aqui. E do outro lado, você tem o azul, que é o spin contrário do outro lado. Está ali. O Dirac está ali. Ele interage porque tem muitos estados e é difícil de enxergar. Ele não é um Dirac bonitinho, clarinho, que nem nós vamos ver daqui a pouco a mais em muitos materiais que a gente tem calculado. Né? Muito bem. Mas, voltando um pouco na história aqui, os isolantes 3D são mais bonitos de ver, mas eu acho particularmente que essa superrede, do ponto de vista tecnológico, de aplicação, é mais interessante. Né? Também foi agora tem o Full Cave numérico, e eles previram que pode ter materiais 3D. Né? E que agora fica um pouco mais complicado do ponto de vista de topologia. Nós não temos apenas Mi0, um único Mi, que é 0, 1, mas nós teríamos 4 variáveis aqui. Né? E eles falam mais. Um stack, né, um empilhamento de sistemas 2D topológicos, isolantes topológicos, eles são fracos. Você pode ter, né? Só que ele não é um 3D. Ele é um fraco topológico. Ele não é robusto. O realmente 3D vai ser robusto, eles falam. Eles falaram isso no artigo. Vai ser um estado robusto. Que não vai ter espalhamento, né? E para esses, o Ni0, essa tem que ser 1, de forma muito similar ao bidimensional que nós vemos lá. Né? Aquele que eu mostrei lá atrás é um 3D, né? Porque ele é um bulk. Tá certo? Ele é um 3D. Eu só mostrei a aplicação dele, mas ele é um 3D. É o BICE, BIPE, né? Que é um 3D, é um sistema bulk, né? E que na superfície ele tem o estado protegido. Muito bem. E eles falavam mais aqui, ó. Certos isolantes sempre terão superfícies metálicas com forte dependência do spin à estrutura. Né? A pergunta é como a gente pode obter esses materiais, como é que poderiam ser obtidos. Né? E aí vem o experimento de Arps, que realmente foi muito importante, né? Que nós vimos ontem no mini curso do professor Campuzano, onde você levanta diretamente a estrutura de bandas, né? Ele ainda não mostrou, mas além de você obter aquela estrutura de bandas, você pode obter ela com spin, certo? Mas obtém a estrutura com spin toda a pergunta. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque né, eu não entendo nada disso, mas você pode conversar com a Priscila, que trabalhou no Campuzano, que pode explicar melhor essa medida de Arps. Né? Esse é o primeiro trabalho experimental que mostra, aqui o Dirac, surface state, estados de superfície. Né? É uma medida de Arps, aqui acabou, né, o nível de Fermi está aqui, então não vem mais nada para cima, tem que arrancar o elétron, e aqui está o crossing. Aqui está o Dirac desse material. Que material que é esse? Não sei. Até aqui. E é uma liga, né? Isso. E é uma certa concentração somente que ele é topológico. Eles foram variando a concentração e foram procurando encontrar que uma dada concentração tem a inversão dos estados. Né? E aí você tem que ele é topológico, porque na superfície aparecem esses estados protegidos de Dirac.
Aqui não tem ainda a resolução de spin, mas eles publicam outro trabalho em seguidinha, né, no ano seguinte, no mesmo grupo, e aí sim eles tiram o spin aqui, ó, né? Eles falam que isso aqui é de um spin, isso aqui é do outro spin. Então realmente está separado no spin aí, ó. E como é que esses spins estariam? Eles falam, olha, os spins estão assim. Se você andar aqui nesse cone, isso aqui é bidimensional, mas ele é um cone tridimensional, né? Os elétrons nesse cone tridimensional, o spin dele está fazendo uma curvatura, né? Está fazendo a voltinha em torno dele. Como é que ele vê isso? Ele tem intensidade aqui, ó, claramente, ó. Esse é um estado de spin, e esse aqui é o outro spin, né? Então, quando um é máximo, o outro é mínimo e vice-versa. É exatamente isso aqui. Né? Se eu olhar numa direção e outra direção, vai ter que ter o contrário. Um é máximo, outro é mínimo, um é x e y. Então, eles comprovam exatamente que tem, né, essa textura de spin, chamada textura de spin, e que tem os estados de Dirac protegidos. Isso é temperatura ambiente, medidas, isso é estável, né? Por isso que foi um boom aconteceu aqui, né? Quando eles virem materiais que não precisava ter uma característica muito peculiar, né? Ele precisava ter um forte acoplamento spin-órbita. Isso é fundamental para aqueles estados poderem se cruzar, né? Nós vamos ver nos nossos cálculos, isso vai ficar claro quando eu mostrar mais adiante. Muito bem. Vamos entender um pouquinho desse material aqui, ó. O antimoneto de bismuto, né? Por que ele é topológico? Né? Por que ele é topológico? O bismuto puro já é um material interessante. Tá? Há uma previsão teórica também que poucas camadas de bismuto devem ser topológicos, que também ninguém mostrou isso muito claro até agora. É apenas uma previsão, e tem uns experimentais que falam, olha, ele tem alguma coisa que parece que é isso mesmo, mas não está bem resolvido, tá? A Érica está tentando resolver esse problema para lá. Por que o bismuto puro é interessante? Veja bem, o nível de Fermi está aqui, ó, né? Isso aqui é banda de valência, isso aqui é banda de condução. Ele tem uma certa inversão ali, né? Se você por um estresse nesse bismuto fizer alguma coisa, isso aí pode virar, né? Quer dizer, a banda de valência está lá, a banda de condução está aqui, está mais baixa, né? O topo da banda de valência está acima. Então ele é um semimetal, né? Ele cruza só nesses dois pontos, mas ele é interessante nesse ponto de vista. Agora, interessante com o antimônio é o contrário, ele também tem, só que são em outros pontos, não é o mesmo ponto. Ó, ele é no K e no L que ele tem isso aqui. Então, quando você coloca os dois em contatos, o que vai acontecer? Esse que é, né, a banda de valência, que deveria ser a banda de valência normal, né? Para o antimônio, ela está lá na banda de condução, o caráter desse nível. E o inverso acontece aqui, ó. Esse aqui é a banda de valência nesse ponto para o antimônio, né? E para o bismuto ele é a banda de condução. Então, se você conseguir eliminar esse aqui e esse aqui, ele vai ser. E isso é feito com essa liga. Coincidentemente, você muda essa banda, essa curvatura das bandas, né? E leva ele a ficar que o topo vira esse aqui e o fundo da banda de condução vira aquele, né? Então ele está trocado. Se você colocar ele em contato com um isolante trivial, o que é um isolante trivial? Um isolante ordinário, topologicamente Ni0, né? Como o vácuo. O vácuo é um isolante trivial. Por isso que aparece na superfície. Certo? O vácuo é um isolante trivial. Então você pode pôr ele em contato com outro isolante ou simplesmente em contato com nada. Tá? Em contato com nada. Esse sistema tem que ser
tem que aparecer estados protegidos na superfície, né? Que está aqui mostrado essas dois experimentos. Só mais uma transparência para pôr um pouco de água na boca, né? Nós vamos ver uma nova família na aula de amanhã, certo? Que é a família mais promissora, porque ela possui um gap enorme no bunc, certo? E um Dirac no meio do gap, aproximadamente o gap está um pouco mais baixo, né? Mas está ali. E aqui vai abrir outros isolantes mais interessantes e a gente vai calcular isso aqui e vai brincar com isso aqui e mostrar outras aplicações e outros materiais, né, que tem essa propriedade aí também. Também, eu tinha uma curiosidade. A gente já pensou em alguma aplicação desses isolantes? A promessa maior é a spintrônica, né? Porque você vai ter estados com spin, com um único spin, né? Você pegar uma direção ali, você vai ter condução de um único spin, né? Então, a primeira aplicação que as pessoas estão apostando é a spintrônica, né? A outra é a computação quântica, de manipular esse spin, né, de uma forma com uma super rede disso aí, seria manipular esse spin. Eu acho que a grande aplicação está tanto no spin quanto a proteção desses estados topológicos. Isso é outra coisa importante, nós vamos ver mais adiante para ficar mais claro, é que esses estados não devem ter espalhamento. Então, é esperado uma condutividade grande, né? Que nem o grafeno, mas o grafeno é destruído facilmente, é o que nós vimos. E esse aqui não é destruído facilmente, né? Ele é robusto. Então, tem essas duas fotos que eu acho que são as principais motivações. Uma pergunta? Em relação justamente a esse ponto de difusão, porque diz muito o antinômio é uma linha. Então, a estrutura de banda tem aproximação do cristal virtual. A ordem seguinte seria introduzir as difusões, devido ao potencial aleatório. E essas difusões não são importantes. Você vai introduzir porque a linha é desordenada. A linha é desordenada, né? Além da passo seguinte em relação ao cristal virtual. Entendi. Não tem ainda, não conheço pelo menos, pode ser que tenha, né? Para tentar olhar essa ordem e ver se isso muda, o que isso tem a ver com a, né, se mantém. A impressão que eu tenho é que esses estados são tão robustos, né? Eles são tão, essa topologia, a proteção de topologia, que não importa. É o que me parece isso. Tá? Porque eles crescem isso ali, não tem muito, é simplesmente a concentração lá. Ninguém nunca se preocupou com isso até agora e já aparecem esses estados robustos. Né? Quer dizer, uma vez que ele é topológico e que criou essa inversão, tá? Talvez você pode mudar o gap, tem outras coisas ali que podem acontecer. Mas ele, sendo topológico, vai ter estados robustos em contato com esse outro material. Bom, a gente agradece ao professor e continua o curso amanhã de manhã, né? O terceiro dia.